Gente, vamos falar do meu assunto favorito aqui no canal? Vamos falar de um assunto que nunca gera nenhuma controvérsia? Falar do assunto que faz bem pra minha saúde mental, que as pessoas tendem a não especular nem um pouco sobre, tendem a não falar sem ter lido, falar opiniões infundadas, que é segurança pública. Vamos lá, né? Chat, no finalzinho do ano passado, a gente discutiu a militarização das guardas municipais, que é uma coisa que tá avançando bastante aí em alguns estados do Brasil. Principalmente os prefeitos ligados ao bolsonarismo sempre tiveram o sonho de militarizar as guardas e transformar numa espécie de polícia municipal. E esse ano a gente já fez um vídeo falando sobre polícias militares, particularmente na Bahia. Nos 2 vídeos a gente defendeu a tese de que existe um projeto político para fortalecer as corporações, tá? E elas são auxiliares, são parte integrante do que a gente chama comumente de partido fardado, que é o partido político extraoficial comandado pelas Forças Armadas. A gente às vezes tem a ilusão de que os governadores controlam plenamente as polícias militares, mas não é bem assim. Essa coisa não é bem uma via de mão única. Para inclusive corroborar com isso, a gente citou os motins no Ceará e na Bahia. Saiu uma notícia na semana passada que reforça um pouco do que a gente falou ano passado sobre a Guarda Civil. Vamos dar uma lida aqui. Ministério Público vê formação de milícia dentro da GCM em cidade da Grande São Paulo. Secretário e guarda foram condenados por furto. Denúncia indica que ao menos 5 GCMs fazem parte do grupo. Um deles é o atual secretário da Segurança, condenado por furtar açougues, e o outro já foi inspetor-chefe da corporação. Caso foi revelado com exclusividade pelo G1. Então, assim, é uma investigação que foi concluída agora, aparentemente, mas é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo. Vou ler aqui pra vocês. Guardas civis municipais de Ribeirão Pires, cidade da Grande São Paulo, são acusados pelo Ministério Público de integrar uma milícia particular, ao menos entre os anos de 2019 e 2023. Os agentes teriam se estruturado para cometer crimes como furtos e extorsões no município. Segundo o MP, o grupo reúne todas as características do crime, ou seja, crime de milícia, como número de integrantes, organização, divisão de tarefas, uso de armamento e conexões com empresas privadas de segurança. O caso foi revelado com exclusividade pelos G1 e pela TV Globo. Abre aspas. Os serviços de segurança oferecidos aos clientes parecem ter como função principal a obtenção de pagamentos para que os estabelecimentos comerciais não sejam vítimas da própria criminalidade do grupo, como ocorreu nos 2 furtos ora denunciados, fecha aspas, aponta trecho da denúncia. Pra ficar claro aqui, caso você não entenda como funciona uma máfia, você tem que pagar a proteção pra máfia pra você não sofrer violência dela própria. Então o que eles estão falando aqui? Aparentemente esse açougue não pagou o arrego, né, não pagou o pedágio pra esses caras e eles foram lá e furtaram o açougue, como punição pra isso. O MP também aponta que denunciantes apresentaram elementos de prova que ligam o secretário Sandro Torres a outros delitos como corrupção passiva decorrente de recebimento de propina de traficantes. E esse evento aqui não é nem particularmente novidade, né? Foi o que eu falei no começo. Vamos pegar outra aqui, ó. GCM suspeitos de participar de milícia movimentaram milhões em dinheiro extorquido de comerciante na Cracolândia, diz MP. Forças de segurança foram nessa terça, dia 6, à região do centro de São Paulo, conhecida pela venda e consumo de drogas, para cumprir 7 mandados de prisão preventiva contra investigados. 3 guardas civis metropolitanos e um ex-agente da Guarda Civil Metropolitana investigados pelo Ministério Público por suspeita de integrar uma milícia armada na Cracolândia. Movimentaram mais de 3 milhões em dinheiro extorquido de comerciantes na região. Assim, vamos retomar aqui, caso não tenha ficado claro. Milícia, gente, é muito associada às polícias militares. Principalmente no Rio de Janeiro, que são as mais conhecidas, né? Só que isso aqui é muito, muito grave. São guardas municipais armados que fazem policiamento ostensivo, tá? Se organizando em milícia. Isso aqui tá capilarizando a milícia em outra corporação. E eu não vou nem entrar no debate de milícia ou tráfico é melhor ou pior, assim, isso nem cabe a mim agora. Mas assim, é muito comum as milícias terem a característica de serem formadas por policiais, agora não dá nem pra dizer que são só militares, que assumem o lugar das facções criminosas. Aquela coisa de proteção paga, fornecimento de gás, de gato net, gato de energia, esse tipo de coisa era controlado por facções criminosas e a milícia chega e solapa isso e toma o controle. É aquela cena do Tropa de Elite, quem disse que a favela é tua. Eu acho que é uma coisa assim que ele fala, né? Quando ele vai pegar justamente o dinheiro do gato net, um negócio assim lá. Qual é, Rocha? O bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, pô, sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Toda favela é um mercado poderoso, de muita coisa comprada e vendida. O Rocha descobriu que era melhor arrecadar da favela inteira do que de um bando de traficantes fudidos.
Era só o dinheiro trocar de mãos que o Rocha cobrava a taxa. A CPMF dos bandidos. Comissão dos Policiais Militares, filha da puta. Pretexto, defender a comunidade do tráfico. A realidade era bem diferente. Essa cena do Tropa de Elite está demonstrando essa substituição. Então, não existe particularmente uma oposição entre facção e milícia. É basicamente controle territorial. Não tem a ver com combate às drogas. Inclusive, vocês viram aqui, né, que a milícia assume o tráfico da região. É isso aqui que a gente está demonstrando, inclusive, com esse caso da GCM. O que é importante da gente entender a respeito de formação de milícia é que não é uma facção criminosa que alicia os políticos. É uma parte do braço armado do Estado assumindo essa posição. O que eu tô querendo dizer com isso, né? A gente vê cada vez mais a entrada de policiais na política institucional. E é fácil de identificar, gente. É delegado não sei o quê, é coronel blá blá blá, sabe? Um monte de gente assim entrando e legitimando a ação das milícias. A própria Marielle foi assassinada justamente porque estava se opondo a um processo de grilagem feito por milicianos. Eu não sei se vocês lembram disso. E, para repetir o bordão, tem vídeo aqui no canal sobre o caso Marielle de ponta a ponta, tá? Mas eu vou colocar aqui na tela só para lembrar vocês. Milícia, grilagem, lei, porque Marielle foi assassinada segundo a Polícia Federal. Abre aspas. As investigações apontam que a tensão entre políticos do PSOL, incluindo Marielle, e os irmãos Brazão, piorou no segundo semestre de 2017, quando ela se posicionou contra o PLC, projeto de lei complementar, apresentado por Chiquinho Brazão. A proposta que flexibilizava as regras de ocupação do solo acabou aprovada na Câmara no dia da morte de Marielle, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou mais tarde a lei inconstitucional. Só recapitulando aqui, os caras tinham ocupado uma terra e estavam querendo legalizar essa ocupação de dentro pra fora. E esses caras são envolvidos com milícia até o último fio de cabelo, gente. A Marielle foi assassinada a mando da milícia que estava querendo facilitar a ocupação irregular de terra. Simples assim. Então existe uma simbiose nesse projeto político de militarização das corporações e da sociedade como um todo, militarização de mais aspectos da sociedade e os interesses políticos das corporações policiais, tá? Isso, a milícia entra em interesses políticos de corporações policiais também, tá, gente? É difícil separar uma coisa da outra. Foi o que a gente falou, não é um grupo criminoso que alicia. O que tá acontecendo agora, e que tá sendo muito perigoso, é os guardas civis estão sendo cooptados pelo projeto, eles estão entrando dentro desse projeto. E o grande problema é, isso vai fortalecer muito a milícia, tá? Além de, eu nem falei sobre o problema de transformar a Guarda Civil em polícia metropolitana, corroborar com um projeto falido de segurança pública que vê a população como inimiga. É um projeto de segurança pública que é de guerra contra a população. Por exemplo, no Rio de Janeiro, caso vocês não saibam, o projeto de lei de militarização da Guarda Civil já passou, tá? Passou esse ano. E olha quem vai ficar responsável. Força de Segurança Municipal Armada no Rio terá salário de 3,3 mil para agentes. Previsão é começar no segundo semestre. Vou ler aqui. Prefeitura do Rio apresentou nesta segunda-feira à Câmara dos Vereadores um projeto de lei que cria Força de Segurança Municipal. Ao todo, serão 4.200 homens armados nas ruas do Rio até 2026, 600 por semestre. Segundo o projeto, vai ser uma força armada altamente qualificada. O prefeito Eduardo Paes disse que o objetivo é aumentar a sensação de segurança da população. Olha como o Eduardo Paes é foda, cara. O Eduardo Paes, ele fala mais que a boca. Vou repetir a frase aqui. Prefeito Eduardo Paes disse que o objetivo é aumentar a sensação de segurança. Pô, obrigado, Eduardo Paes, por ter sido tão explícito. Porque mais polícia na rua aumenta isso. Sensação de segurança. É difícil vincular o aumento da polícia com mais segurança. Isso é que é difícil fazer, tá? Reduzir os crimes cotidianos e auxiliar a polícia militar no patrulhamento ostensivo. O prefeito lembrou que não será papel da Força Municipal enfrentar o tráfico ou a milícia. O projeto é uma parceria com o Exército, com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça e vai atuar em conjunto com as polícias do Estado. Uma das ideias é que a Força de Segurança seja a primeira resposta em casos de violência contra a mulher e idosos, por exemplo. Abre aspas, a gente vai pegar os oficiais da reserva do Exército, os oficiais temporários, os famosos CPOR, não sei como é que fala, que ficam 8 anos estudando e depois saem. A gente vai criar um concurso público que vai selecionar os melhores desse CPOR. Feito isso, eles vão receber um treinamento. Os agentes, no entanto, não terão porte de arma permanente, embora possam utilizá-la durante o serviço. Gente, existe alguma evidência de que a mentalidade que vai ser transferida para esses guardas civis em treinamento vai ser diferente do da Polícia Militar? Vocês acham que vai ser diferente? Vocês acham que essa lógica de inimigo interno, a lógica de doutrina de segurança nacional vai ser diferente? Vocês acham que essa polícia não vai perceber a população como inimiga? Não tem como defender o contrário. Qual que é o histórico de polícia militar que recebe treinamento e são força auxiliar do Exército? Qual que é o histórico dessa polícia militar, principalmente no Rio de Janeiro? E assim, essa coisa deles não terem posse permanente
é uma trava que tem um objetivo. É impedir que essas pessoas atuem como segurança privada, porque isso é crime. Só que a questão é, um monte de policial atua como segurança privada por ter porte de arma. E assim, entra um bolsonarista na prefeitura do Rio, que não é difícil de acontecer, ele muda rapidinho isso aí com o apoio do vereador, assim, do dia pra noite. Aí é posse de arma, porte de arma, não lembro da diferença entre um e outro, pra esses guardas civis aí, foda-se. O que aconteceu em São Paulo, por que eu tô falando disso? O que aconteceu em São Paulo, de milicianização dessa corporação, pode acontecer no Rio e pode servir como precedente para acontecer em outros municípios. A gente já tá vendo um processo de milicianização na própria Polícia Militar de São Paulo. Inclusive com o Tarcísio, com o Derrite, com maior autonomia para a polícia, certo? E quando eu falo de projeto de legitimação da milícia, eu não tô exagerando, tá, gente? Existe uma ala que era muito mais vocal num passado recente a respeito da defesa das milícias. Eu não sei se vocês já viram o Bolsonaro defendendo milícia. Aqui, ó. Eu vou botar só um trechinho aqui pra vocês. Pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, 6 no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. Todas as testemunhas de acusação tinham envolvimento com tráfico, o que é muito comum. Quem que é esse Adriano, gente? Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, grupo miliciano, um dos mais perigosos, inclusive. É esse cara que o Bolsonaro tá defendendo, dizendo que ele foi injustamente julgado por eliminar um elemento, eu nem lembro que palavra que ele usou. Só mostrando assim, qual que é o vínculo entre um e outro. E que isso aqui não é acaso. E não é que o Bolsonaro não sabia que ele era miliciano. Não é à toa que a gente chama de família, tá? E o Bolsonaro, ele foi além. Ele não defendeu só a milícia, ele defendeu os grupos que deram origem à milícia, que são os Esquadrões da Morte. Aqui, ó. Em 2003, Bolsonaro parabenizou grupos de extermínio por substituir pena de morte no país. Caso você não saiba, os Esquadrões da Morte são grupos que surgiram na ditadura, na década de 60, e que eram as agentes que assassinavam opositores do regime, opositores assim, sem critério nenhum. Depois de 88, os Esquadrões da Morte continuaram como agentes da polícia militar. Por isso que a gente diz que a parte mais sórdida da ditadura militar continua muito viva dentro da polícia. O que o Bolsonaro tá elogiando aí é o Esquadrão de Morte da Bahia. E não foram só essas duas ocasiões, tá? Tem um levantamento aqui dos vínculos da família Bolsonaro com os milicianos. Clã Bolsonaro condecorou 16 PMs denunciados em organizações criminosas. Senador Flávio Bolsonaro, que é o pior de todos, né? E o vereador Carlos Bolsonaro pediram homenagens a pelo menos 16 policiais denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como integrantes de organizações criminosas. Esses homenageados foram presos e denunciados em 8 das mais importantes operações de combate de crime organizado no Rio entre 2006 e 2022. Aí tem todos os nomes aqui. As investigações realizadas pela Polícia Federal, pela Corregedoria e pelo Ministério Público revelaram quadrilhas montadas por policiais para a prática de extorsão, corrupção, sequestro, homicídio e outros crimes. Em todos esses casos, os policiais estavam na folha de pagamento da máfia dos caça-níqueis, das facções do tráfico ou dos grupos milicianos. Então vocês estão entendendo? O problema das milícias no Brasil tem as suas raízes no fato da polícia militar ser herdeira da ditadura. Existe um podcast chamado República das Milícias, eu acho que esse é o nome, que fala um pouco desse histórico e das raízes das milícias na ditadura militar, desenvolvendo a autonomia das polícias militares para eliminar inimigos da ditadura e essa autonomia se transmutando no que viria a ser a milícia hoje em dia, tá? Porque mesmo essas práticas de extorsão, essas práticas de tipo máfia e yakuza, já eram praticadas pelos próprios militares, nem nas polícias militares. Eram praticadas pelos militares já. Então, isso aqui não é uma guerra contra o tráfico e pela segurança pública. É uma guerra onde o inimigo é a população comum, e é uma guerra por assumir controle de bairros e favelas para controlar com mão de ferro a vida inteira dessas comunidades. Como vocês viram com a notícia que a gente começou aqui. Se você não paga o arrego, o cara vai lá e rouba o seu estabelecimento. É isso que eu queria falar hoje sobre a milicianização das guardas civis, que é uma coisa que eu confesso pra vocês que me pegou um pouco de surpresa, porque a militarização das guardas eu já tava observando, mas a milicianização é novidade. Então é isso. Aqui nós temos, continuando aqui, a nossa arrecadação. A arrecadação é pra contribuir com o break dos apps no dia 1º de maio para eles produzirem material como cartazes, panfletos, etc. Eles pediram nossa ajuda e a gente fica mais do que feliz em ajudar. Passamos a meta aí, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Todo o valor será repassado para os nossos companheiros. E aqui, última chamada para quem quiser contribuir.
apesar da gente já ter atingido a meta, beleza? Qual o livro da Rosa? Eu tenho ele aqui, vou pegar aqui pra mostrar pra você. Esse aqui, Reforma Social, Revolução. Livro clássico da Rosa aqui falando sobre o revisionismo. É fininho, você consegue ler ele tranquilo. É um dos grandes clássicos aí. Acho que é a leitura básica da Rosa Luxemburgo. Você consegue achar tudo que eu falei lá aqui. Eu gosto muito dessa coleção, inclusive, fica a dica. Essa coleção Bases. Ela é bem boa, certo? Bom, vou me retirar já. Beijo pra vocês. E se forem criticar o meu vídeo, critiquem algo que eu falei. Esse é o convite que eu faço pra vocês.